Olá, boa tarde a você que está me assistindo neste exato momento pelo portal MIB. Um grande abraço para você e nós estamos entrando no ar neste exato momento com o programa Um Instante com Deus. Estamos ao vivo, agora são 16 horas e 2 minutos desse dia 24 de agosto do ano de 2012, numa sexta-feira, onde muitos adoram esse dia, né? Sexta-feira é o prelúdio de um final de semana. E nós cremos que esse final de semana será de muita paz, de muita saúde e de muita alegria para você. E eu queria deixar um grande abraço a você que está me assistindo. E quero agradecer em primeiro lugar a Deus por mais um dia que nós estamos aqui para fazer esse programa, passar esses momentos, esse instante com Deus. Eu quero agradecer a todos que têm orado por esse programa. Quero agradecer a você que tem divulgado esse programa. Muitas pessoas têm nos procurado e falado que esse programa tem ajudado. Então, esse aqui é o intuito. Aqui não estou aqui trazendo denominação, não estou aqui trazendo religião, estou aqui trazendo Jesus, esse que pode transformar a nossa vida, esse que pode modificar situações todos os dias. E somente Deus para poder abençoar e recompensar você que está orando e você que está divulgando esse programa. Deus te abençoe profundamente. E hoje, na sexta-feira, nós estamos preparando para esse final de semana. Temos algumas igrejas, estão reunindo os jovens, nós temos aqui a Escola Bíblica Dominical no domingo, culto de louvor e adoração à noite. Mas, independente disso, você que está saindo, tem alguma viagem marcada, vai passar alguns dias com a família, com os familiares em alguma outra cidade, ou estará promovendo algum encontro, enfim, a todos vocês, nós estaremos durante esse programa pedindo a Deus que esteja abençoando esse final de semana. Tome cuidado que por esses dias a umidade relativa do ar ela tem baixado muito, inclusive eu estou hoje um pouco afônico por causa dessa umidade baixa. E tome bastante água, descanse bastante, tome muita vitamina C e descanse para que você não adquira uma virose. Agora está um momento muito propício para virose, então tome bastante líquido, bastante água e tome muito cuidado com essa baixa umidade relativa do ar. Eu queria deixar aqui para você, queridos, uma mensagem nessa tarde. Eu queria meditar com você. Se encontra em João capítulo 9, o Evangelho de João capítulo 9. Eu gosto muito desse texto, porque esse texto ele quebra vários paradigmas que a religião impõe. Ele abre a nossa mente, ele abre o nosso coração. Ele nos ensina que Jesus ele está acima de todas as coisas, apesar de que Jesus ele sempre esteve submisso às próprias leis que redigiam e redigem até hoje o nosso país, essa nação e o mundo, enfim, principalmente naquela região ali de Israel. Mas esse texto ele é usado para que a gente possa abrir a nossa mente em relação ao significado do Evangelho e do amor de Jesus. Diz, João capítulo de número 9, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Já de início, nós já estamos percebendo a intenção de um esclarecimento nas tradições do povo judeu.
E às vezes nós também ficamos presos às tradições e a alguns questionamentos em que nós precisamos saber, mas não existe como explicar, ou precisamos, podemos substituir esse verbo precisar por saber. Nós queremos saber o significado, mas não tem explicação. Naquela época, se uma pessoa, na época de Jesus, a tradição rezava que se alguém nascesse com alguma deficiência, é porque vinha acompanhado de uma maldição hereditária, uma maldição familiar, que o vô, o bisavô, o tataravô havia cometido um pecado e por isso aquela pessoa nascesse cego. E às vezes, hoje nós procuramos sempre justificar alguma coisa, alguma anomalia que tenha acontecido na nossa família, alguma anomalia que tenha acontecido na nossa vida, alguma coisa diferente. Nós queremos justificar por que Deus e por que Deus. E queremos teologizar, ou seja, queremos esmiuçar, queremos esfarelar essas coisas para tentar descobrir a vontade de Deus. Mas Deus acabou. Deus foi muito simples e muito direto. Quando os seus discípulos quiseram justificar, ou seja, piedosamente aquela situação, e eles perguntam: mestre, quem foi que pecou? Foi os pais dele? Para que, tadinho, para que ele nascesse desse jeito, tão cego, com dificuldade? Às vezes ele quer ir para algum lugar, não pode, tem que ficar dependendo dos outros. Às vezes ele quer fazer alguma coisa, tem que ficar dependendo, tadinho, mestre. Por quê? Nós precisamos achar uma justificativa para que o mundo fique sabendo, para que eles possam te aceitar, já que o Senhor Jesus diz que é bom. Então, por que? Vamos achar uma justificativa para que o mundo possa aceitar. Aí Jesus foi simples, direto e eficaz na sua frase quando ele diz: olha, nem ele pecou e nem os pais dele pecou, mas ele nasceu assim, foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Isso significa que manifestação de obra de Deus na vida do ser humano vai além daquilo que nós achamos que é bom, que é certo, ou que achamos que é errado. Aquilo que achamos que é errado diante de Deus é para que manifeste a glória dele, temos que aceitar. E passa algum tempo ali, naquela discussão, Jesus vai, não muito tempo, alguns segundos, faz ali, a palavra de Deus diz que ele cospe na terra, faz ali um barro ali com aquela saliva na terra e mistura, e estava pensando, né? Nossa, mas como esse povo não consegue discernir as obras de Deus, aquilo que eu sou. E de repente, pensando nisso, Jesus passa nos olhos do cego e, quebrando outro paradigma, Jesus poderia curar aquele cego simplesmente dizendo para ele: olha, abre-te os olhos. Mas Jesus, mais uma vez, de uma forma simples e misteriosa, faz isso e cospe no chão, com a saliva, com a terra, passa nos olhos daquele cego e manda o que lava no tanque de Siloé. E ele vai. E chega lá, quando ele chega naquele tanque, começa a lavar os olhos, e os olhos vão se lhe abrindo, e ele contempla a maravilha de Deus, e ele contempla a obra de Deus na vida dele, porque ele pôde ser iluminado não só com a luz que veio humana, a luz terrena que veio aos seus olhos, mas abriram-se os olhos espirituais, ao ponto de que os religiosos da época ficaram irados, porque era o dia de sábado, e na tradição judaica não podia fazer nada sábado. Mas Jesus curou naquele sábado, porque de forma nenhuma
Jesus iria deixar aquele homem ir embora sem que ele alcançasse misericórdia e o milagre. De forma nenhuma aquele homem tinha menos importância para o Senhor. E Jesus o cura. E era sábado. Ao invés dos religiosos ficarem felizes, contentes com aquele grande milagre, mais um dos grandes que Jesus fez, eles começam a questionar aquele cego, dizendo: quem foi que te curou? E aí ele diz: olha, foi um homem ali que ele cuspiu no chão, disse que o nome dele é Jesus, e fez lodo e passou nos meus olhos, mandou que eu fizesse assim. Mas eles ficaram tão enfurecidos: mas hoje é sábado, como que um pode curar no sábado? E duvidaram, achavam que aquilo era uma coisa assim, de alguns milagres que nós vemos hoje em dia, aquela forçação de barra, só para enganar e persuadir o povo. Aí de repente, mandam chamar os pais desse cego. E aí, os pais desse cego, antes de chegar à presença desses líderes religiosos, foram informados que seriam expulsos ali. E eles chegaram, até os pais do próprio cego, chegaram diante do sacerdote e disseram: olha, sabemos que esse é o nosso filho, que nasceu cego. Olha, mas nós não sabemos como ele vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Faz o seguinte, pergunta para ele, porque ele tem a idade suficiente para responder por ele mesmo. E aí, chamam o cego a segunda vez, coitado. Já não bastasse, ele não estava cego e agora estava vendo. Será que era um peso para ele poder ver, realizar o sonho dele? O sonho dele, será que incomodava tanto assim as pessoas? E realmente, às vezes é assim, os sonhos nossos, os nossos desejos, quando a glória de Deus se manifesta na vida da gente, quando nós encontramos com a luz do mundo, quando nós nos encontramos com aquele que nos ama sem mesmo nós precisarmos dar explicação, apenas nos ama e abre os nossos olhos e nos faz enxergar para a vida, e muda a nossa vida e transforma o nosso coração, nós temos que justificar, porque os outros religiosos, às vezes os mais antigos na fé, os mais incrédulos, que creio eu que nunca foi alcançado pelo amor e pelas misericórdias de Deus, começa a duvidar, e a gente tem que ficar justificando. A gente não pode desfrutar da alegria dos nossos sonhos que foram contemplados por Deus, e hoje nós podemos ver, e hoje nós podemos caminhar, mas as pessoas querem arruinar, e começa a querer colocar dúvidas e incerteza em nossos corações, motivo pela cegueira deles, porque eles têm olhos, mas não enxergam o poder de Deus, a graça de Deus sobre aqueles a qual Deus deseja amar. Jesus disse: olha, eu tenho misericórdias de quem eu desejo e quero ter. Nós aprendemos que misericórdia é uma ação de Deus. Misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e ela é aplicada na vida de cada pessoa, na medida em que Deus quer, independentemente daquilo que a pessoa é. Se é cego, se é nu, se é prostituto, se é drogado, se é pecador, se não é pecador, se é ladrão, se é... Deus aplica do jeito que quer e da forma que quer, e não cabe a nós duvidar disso e estipular dia, hora. A gente vê que as pessoas, muitas, marcam hora, né? Dia e hora para o milagre de Deus acontecer, como se eles tivessem todo o poder em suas mãos. Olha, tal dia, tal hora, se prepare, porque nesse dia e nessa hora o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Sendo que milagre de Deus, meu irmão e minha irmã, ele acontece não no processo marcado, determinado, mas no processo do seu caminhar. E aqui Jesus estava caminhando com seus discípulos, viu um homem. É no processo da vida, é no caminhar da vida, é que nós nos deparamos com a luz, com o abrir dos olhos, com o milagre. E a gente fica correndo e procurando lugares determinados
como se Deus tivesse somente em algum tipo de lugar e situação. E o cego teve que ir lá de novo. O cego teve que ir lá de novo, e chamaram pela segunda vez. E disse: sabemos que aquele homem é pecador, esse que te curou, não é não? Aí o cego falou: olha, se é pecador, não sei. Mas de uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Isso é que importa. Ele me alcançou, a graça de Deus me alcançou, a misericórdia de Deus me alcançou. Aí eu preciso estar feliz. Mas aí o cego caiu, vamos dizer assim, na inocência de compartilhar alegria, acabou sendo expulso do meio dos religiosos, em nome de Deus. E é assim que muitos de nós fazemos. Expulsamos aqueles que são alcançados pela misericórdia de Deus, em nome de Deus. Cegos. O cego passa a enxergar, mas aquele que diz que vê, vive em escuridão. E ao voltar ali, depois que tinha sido expulso, o cego encontra com Jesus de novo. Só que o cego não o reconheceu. Quando o cego viu Jesus, ele não reconheceu, porque antes do milagre, o cego não tinha visto Jesus, só o ouvia. E depois que o cego lavou seus olhos e passou a ver, ele não sabia de Jesus. E ele caminhando, Jesus continuou a ampará-lo pela segunda vez. E mesmo que os seus te abandone, o Senhor Jesus sempre voltará a estar no seu caminho para te trazer o milagre e te consolar e te acolher. O salmista diz que mesmo que seu pai e sua mãe te abandone, o Senhor te acolherá. E aí, ouvindo Jesus que tinha expulsado, encontrou ele no caminho e perguntou: você crê no Filho do Homem? Aí o cego responde: quem é, Senhor, para que eu creia? Aí Jesus vem com aquela voz majestosa, sublime, suave: já tenho-os visto, e é o que fala contigo. E ele afirmou assim: creio. O Senhor o prostrou e o adorou. E prosseguiu Jesus, e ele veio dizendo: olha, eu vim a este mundo para juízo, dizendo para os cegos e por aqueles que estavam ali, a fim de que os que não veem, vejam, que é o que está acontecendo aqui, e os que veem se tornem cegos. Os fariseus, os sacerdotes viam, mas se tornaram cegos porque não compreenderam o amor de Jesus. Aí alguns dos fariseus que estavam ali viu e perguntou, com uma certa arrogância: será que ele não sabe que nós enxergamos? Aí pergunta para Jesus: acaso você está falando de nós? Nós é que somos cegos? Aí Jesus responde: se fosseis cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizeis nós vemos, subsiste o vosso pecado. Jesus fala em termos espirituais. Os que não veem são os que não têm visão espiritual nessa questão da salvação, mas têm consciência da sua necessidade. Os que veem são os judeus. Vê, mas não enxerga a necessidade do ser humano. Vê, mas não enxerga a necessidade de salvação. E talvez você está aqui me vendo, mas não tem enxergado a necessidade de salvação, porque basta não só ver, mas é preciso enxergar que em mim e em você existe uma necessidade de salvação, e a salvação nossa é hoje, e Deus pode abrir os nossos olhos. Às vezes os nossos olhos espirituais estão tapados, como o desses fariseus. Nós estamos preocupados com tantas outras coisas que nos cercam, e que vai macular o nome de Deus, e que vai macular aquilo que nós cremos.
Deixa disso, Deus não está preocupado com isso, Deus está caminhando ao seu encontro hoje para te curar, porque Ele sabe da sua necessidade, principalmente da salvação. E nessa tarde é dia de salvação, nessa tarde é dia de Deus iluminar os teus olhos e abrir o teu entendimento. Se creres, verás a glória de Deus manifestar na sua vida. E mesmo que as outras pessoas te critiquem e queiram colocar dúvidas sobre a fé em Jesus Cristo no seu coração, creia. Porque mesmo que se eles se expulsem você do meio deles, como fizeram esses fariseus, e durante o caminho o Senhor vai te encontrar. Porque a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, o Senhor jamais rejeita. Jesus disse que as ovelhas, aquelas que estão nas minhas mãos, ninguém as pode arrebatar das minhas mãos. E quando Jesus fala ninguém, é nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nada pode me tirar das mãos do meu bom pastor, o que deu a vida por mim e o que dá a vida pelas suas ovelhas. Por isso é que nessa tarde o milagre da visão pode estar agora sendo ministrado na sua vida e os seus olhos possam estar abrindo e a salvação possa entrar no seu coração. A salvação, ela vai além do que você possa imaginar, mas ela é muito simples, porque muitos crentes dizem, eu sou salvo, mas estão cegos, porque estão duvidando do amor de Deus na vida do ser humano, das outras pessoas. Estão dificultando o acesso daqueles pequeninos até chegar ao nosso Senhor. Estão desviando o caminho das outras pessoas, colocando julgos e pesos desiguais, para que não cruze o caminho do Senhor. Estão cegos, presos a tradições, a religiões impostas por família, por tradições familiares, e não conseguem se libertar. Essa é a cegueira que Jesus está dizendo. Nós precisamos abrir, porque os nossos olhos, o que adianta Deus fazer um cego de nascença ver, mas ele não conseguir alcançar a salvação e viver cegamente no mundo espiritual? Mas eu creio que Deus pode abrir os seus olhos físicos, mas também pode abrir os seus olhos espirituais. Porque se dizeis agora vemos, subsiste o vosso pecado. Se eu digo para você que a salvação está em Jesus Cristo e você duvida, subsiste o vosso pecado, porque você está rejeitando tão grande salvação a qual os judeus rejeitaram, chegaram até a expulsar do meio deles aquele a qual Jesus salvou. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Porque Deus provou o seu amor por nós, entregando Jesus Cristo para morrer por nós, nós sendo ainda pecadores. Eu queria orar por você nessa tarde, para que Jesus abra os seus olhos. E aqui eu não estou querendo dizer, não pense que eu estou aqui falando para tipo de pessoa A, B ou C, eu estou falando para gente como eu e como você, que precisa desenvolver a salvação, assim como Paulo diz, desenvolver a salvação. Salvação não é algo estático, não é algo parado, ela é desenvolvida. Eu não posso simplesmente dizer, estou salvo para sempre. Eu não estou aqui defendendo teologia arminiana, nem calvinista. Eu estou aqui defendendo que eu sou salvo em Jesus Cristo, e quando Ele me abre os olhos dessa salvação, os meus olhos espirituais, eu caminho nesse caminho a qual Ele tem proposto para mim, olhando firmemente para Ele, com os mesmos olhos que Ele abriu.
Porque que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma, a minha essência, os meus sentimentos, o meu sentir? Que o Senhor não só abra os nossos olhos, mas troque esse nosso coração pedrado. Às vezes nós achamos que somos o dono da verdade. A verdade absoluta é Jesus. Eu sou a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Jesus, ele é amor. Jesus, ele é compaixão. Jesus, ele tem paciência. Mas isso não significa que um dia não vai deixar de acontecer aquilo em que ele propôs a fazer. Eu quero ler um trecho aqui para os irmãos, eu estou em Gálatas. Que Deus diz que nós precisamos nos arrepender, porque Ele tem feito grandes coisas. Ele tem sido bondoso, Ele tem sido misericordioso, Ele tem sido cheio de paciência, não porque Ele é conivente com aquilo que eu faço, mas porque Ele está aguardando o meu arrependimento e o seu arrependimento, para que quando nós cruzarmos com Ele no caminho, você não fique pensando que é algum pastor que está condicionando essa salvação a dinheiro, a bens materiais. Não pense que é para que você seja explorado. O Senhor Jesus, Ele nos dá a oportunidade de entrar e sair na presença dEle, quando e como quisermos. Não deixe que essas coisas que temos visto nesses últimos dias e tem criado uma crosta no nosso coração, persuadir você e você não ser contaminado como aqueles judeus estavam contaminados, fazendo querer valer coisas tão superficiais, mas que Deus possa abrir os seus olhos e que o seu coração possa ser generoso, compassivo, misericordioso, bondoso, perdoador, e que você possa saber se alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que se choram. Peça a Deus para não tirar essa sensibilidade do seu coração, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa, para que Deus esteja te abençoando agora. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor, nesta hora, esteja abrindo os nossos olhos espirituais, os nossos olhos físicos, que o milagre do Senhor venha com a tua mão poderosa, dissipando todo o mal, toda a incredulidade, toda a natureza humana caída, e que os nossos olhos espirituais e físicos possam ser voltados pelo Senhor e iluminados pelo Senhor, e que o milagre do Senhor nesta hora venha nos alcançar, ó Pai. Deus querido, que essa dúvida, que é, Deus amado, essa desconfiança, não venha criar, ó Deus querido, a incredulidade nesses corações, mas que o Teu Espírito Santo esteja tocando agora, consolando agora e abençoando a todos para a glória do Senhor, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando a todos nesse final de semana. Pai querido, que o Senhor dê ordem aos Teus anjos para que estejam acompanhando os Teus filhos e livrando eles de todo o mal, ó Pai. Pai, guia-nos, ó Deus, para os Teus caminhos e encontre conosco, ó Deus, todo dia no nosso caminhar, ó Deus, da nossa existência. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, bom final de semana para você, um ótimo final de tarde. Se Deus permitir, nós estaremos de volta na segunda-feira às 16 horas. E que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fica com Deus. Bom final de semana e até segunda-feira, se o Deus da luz permitir. Tchau, tchau.